Um novo Nintendo 64 vai surgir em 2024, tudo isso graças à preservação de jogos usando chips FPGA. É o que a gente vai ver hoje, né? A proposta da Analog em trazer um console baseado em FPGA, né, para reproduzir ali o comportamento do Nintendo 64, e também o cara responsável pela criação do núcleo, né, do Nintendo 64, o que está tornando tudo isso possível. Se puder vir membro do canal, se for comprar alguma coisinha aí nas lojas digitais, use meus links da descrição, que você me ajuda pra caramba aí de forma direta, sem gastar nada, beleza? Bora ver isso aí. E primeiro de tudo, gente, nós temos aqui a postagem no Twitter da Analog, tá? A Analog é responsável pela criação de alguns consoles, né, que utilizam aí chips FPGA, né, para reproduzir comportamento aí de videogames antigos, né? No caso a gente tem, se eu não me engano, de Game Boy, né? Se eu não me engano, não sei se tem PS1, mas eu sei que tem de Game Boy, tem um dispositivo muito bacana deles, né? Eles aqui, ó, estão introduzindo o Analog 3D, uma reimaginação do Nintendo 64, resolução 4K, o futuro está aqui, 64 bits de prazer, chegando em 2024, né? E aqui a gente tem o site, vamos dar uma olhadinha, ó, aqui a gente tem uma pequena silhueta, né, do que seria esse console, no caso apenas uma parte dele aqui sendo exibida pra gente. Aqui nós temos a página dedicada, gente, ao projeto, ó, podem ver que ele vai vir, né, com compatibilidade wireless Bluetooth, né, com suporte à conexão 2.4, né, a gente tem ali 4 designs originais, no caso para você conectar os controles originais do Nintendo 64 diretamente no dispositivo, né, totalmente em FPGA, né, e vai utilizar o chamado Analog OS, né? Aqui eles falam, gente, que não tem, tá, emulação, mas isso aqui não existe, tá? O FPGA, para você que não sabe, tá, é um conjunto ali, no caso um chip, né, que você reprograma ele para reproduzir o comportamento de determinado console, tá? Mas para isso você utiliza ali linguagens de programação como o Verilog ou o VHL, né? Mas, gente, é uma emulação por hardware, tá? O único jeito de você não ter emulação é você jogando no hardware original, tá? Aqui é uma emulação diferente, né, do que a gente tem por software no computador e em outros dispositivos. Ela tem algumas vantagens, né? Um exemplo disso é que você tem bem menos input lag, né? Você tem bem menos delay, tudo isso devido à remoção de camadas de abstração que a gente tem em emuladores por software, por exemplo, né? Aqui no caso, vamos supor que você esteja rodando, né, um Nintendo 64 com um Project 64 ou até mesmo com um Ares da vida, né? Você tem ali certas camadas de abstração, você tem o código em si para ser rodado, esse código está sendo rodado dentro do sistema operacional, né, que passa por hardware, né? Ou seja, você tem várias coisas que tendem, né, a deixar o processo um pouco menos lento, menos eficiente, tá? Mas falando em emuladores por software, tá? Eles estão em um estágio bem avançado. Eu acho que muita parte aí da comunidade não tem conhecimento disso, né, e acha que a emulação de Nintendo 64 ainda tá o que era antigamente, sendo difícil e tudo mais, mas evoluiu bastante, está no estágio bem aceitável. Mas para quem é mais purista, geralmente tá um FPGA tende a atender melhor as necessidades, ó. E uma coisa interessante, né, que você vai conseguir exibir os jogos com uma qualidade bem fidedigna, né, bem referente ali ao original, em displays 4K, né, e vai ser o primeiro aí solução com 100% de compatibilidade, né, para todas as regiões de jogos de Nintendo 64, no caso a região americana, europeia e também a japonesa, tudo isso chegando em 2024, né. A gente tem aqui um pequeno layout aqui do que seria o controle, tá? Lembra um pouco, parece até mesmo, lembra um controle da 8-bit do, né? Lembra pra caramba aí o design, lembra o Ultimate, né? Os controles do 8-bit do da linha Ultimate, mas tá aqui, a gente não tem informação de preço nem nada do tipo. Uma das características, né, do FPGA é justamente o preço, né? Teoricamente você poderia, né, por exemplo, reproduzir comportamento aí de hardware como PlayStation 2, PlayStation 3, né? Porém as placas, gente, vão ficando cada vez mais caras. Para vocês terem noção, tem placas FPGA, gente, que chegam a custar $4.000, né? Isso mesmo, $4.000, o que deixa totalmente inviável, tá? Mas o que estão fazendo aqui são em placas mais em conta, tá? Estão transmitindo aqui, conseguindo reproduzir o comportamento do Nintendo 64 de forma bem satisfatória, né? Ou seja, para você que é purista, para você que quer ter uma experiência mais próxima e possível, né, do hardware original, com certeza isso aqui será uma boa. E aqui, gente, nós temos, tá, o perfil do Twitter do FPGA
Zoom Space, né, que basicamente é o desenvolvedor que tornou possível ter um núcleo de Nintendo 64 em FPGA, graças ao trabalho dele que isso está sendo desenvolvido, né? E ele vai postando aqui no Twitter algumas atualizações a respeito do núcleo, gente. É um processo, tá bem demorado, eu venho acompanhando isso desde o começo, né? As primeiras implementações, né? A primeira vez que as imagens foram sendo exibidas, né? Todo o processo, gente, igual de um emulador por software mesmo, tá? Segue o mesmo princípio, você tem que implementar as coisas, né, tudo naquele progresso que a gente tem, que a gente já conhece, você que acompanha a cena sabe como é que é. Aí tá no estágio muito bom e com uma compatibilidade muito boa, ainda não tá perfeito, né, mas a tendência é que chegue próximo à perfeição. Mas tá aqui o trabalho do responsável, ele já tá trabalhando nisso faz um tempo, né, tudo isso graças ao apoio da comunidade. Aqui no Brasil, gente, eu sei que alguém aqui tem um Mister, né, FPGA para testar. Aqui eu conheço o canal do Madruga, e um salve pro Madruga, eu sei que ele conhece aqui o Senhor Linguiça, né? E ele vem testando já um tempinho para esse núcleo de Nintendo 64. Tá, o Mister, gente, infelizmente, né, o preço dele não é barato, né? Como eu falei, é um dos principais defeitos de um FPGA, é justamente o preço. Mesmo que a gente tenha mais em conta, ainda assim, ele é bem caro, né? Ele tá custando aí na faixa, geralmente custa na faixa de R$2.000, né? Só que agora, comprando pelo AliExpress, por exemplo, você vai pagar quase R$4.000 para ter isso, né? Ele tá aqui testando, gente, o núcleo de Nintendo 64 e também o núcleo de Saturno. Uma coisa interessante é que este núcleo de Nintendo 64 permite que você faça algumas alterações, gente, nos jogos. Ó. Ele não mostrou aqui o menu completo, mas aqui, ó, debaixo aqui da filtragem de texturas, a gente tem algumas opções que você pode remover ou adicionar certos efeitos que os jogos de Nintendo 64 têm, né? Por exemplo, a própria filtragem de texturas, né? Efeito de dithering, efeito de blur, se eu não me engano, alguma coisa assim. Tem uma listinha de coisas que você pode remover ou deixar igual do Nintendo 64 mesmo, né? Vocês podem ver que a imagem dos games de Nintendo 64 eles tendem, né, a ter um visual próprio e único, né? O que difere eles dos jogos de PlayStation 1, por exemplo, né? Mas removendo muito dessas coisas, né, que eu falei para vocês, você pode deixar inclusive os jogos de Nintendo 64 bem parecidos, né, com jogos de PS1, tá? Então fica aqui a indicação para você que quer ver, né, testes disso acontecendo, passa lá no canal do Madruga que ele tá fazendo testes aí com o Mister, né? Assim que possível, né? Eu espero um dia poder trazer aqui para vocês, tá, um Mister FPGA pra gente testar aqui no canal, tá? Mas fique aí, gente, fique aí ligados que em 2024 a gente vai ter uma opção para preservação de jogos de Nintendo 64, né, o núcleo, né, o chamado núcleo impossível do FPGA. Muitos achavam isso devido à complexidade do sistema, mas está acontecendo. Muito obrigado a todos e fui!